Fala aí, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre o Canal da Mancha. Bastante gente fica com dúvidas sobre o Canal da Mancha, como se inscrever para um Canal da Mancha, quais são os desafios, o que fazer, o que levar. Então, vou contar para vocês tudo que eu passei, que os atletas passam e que você pode passar um dia. Então vamos lá, primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma reserva para poder nadar. E essa reserva, ela pode demorar um tempo. Muita gente, cada vez mais atletas querem fazer o Canal da Mancha. Então hoje o período de espera pode ser de 2 até 3 anos de espera. Então você vai agendar a sua data e vai ter uma data para daqui 2, 3 anos. Pode ser que tenha data para daqui 1 ano. Porém, como é que funciona? Cada barco pode levar 4 atletas dentro de uma janela, que a gente chama. Essa janela pode ser de 5 dias, de 7 dias, de 10 dias, depende da condição de maré, da tábua de marés que o piloto vai te colocar. Então vamos supor, hoje você entra em contato com a associação do Canal da Mancha, essa associação vai oficializar a sua travessia. Aí tem as embarcações, então você vai pagar a inscrição para a associação, aí você vai entrar em contato com um dos barqueiros que a associação tem ali, né, disponível. Existem os barqueiros que são mais top, existem os barqueiros que são menos top. Como é que eles avaliam isso? Pelo resultado. Os barqueiros que tiveram mais travessias, que tiveram resultados melhores e assim por diante. Então é muito importante que o atleta veja qual o melhor barqueiro, qual a melhor condição. Então, ligou lá, você tem lá slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. O que é isso? É o nadador 1 da semana, o nadador 2 da semana, o nadador 3 e o nadador 4 da semana. Isso por embarcação. Não sei exatamente quantos barcos tem disponível na associação, mas em média atravessam aí 40 a 50 pessoas por ano o Canal da Mancha. Em média, alguns anos atravessam mais, outros anos atravessam menos e assim por diante. Então, você vai lá, fez a reserva, slot 3 ou slot 4. Qual que é o perigo disso? Normalmente a janela de 5, 7 ou 10 semanas, ela tem um risco muito grande de não acontecer a travessia, por conta de ventos, por conta de alterações de marés, porque a associação ela vai te colocar numa situação que você vai conseguir atravessar o canal, né? Numa condição boa, uma condição segura. Essa é a palavra, ela vai te colocar numa condição segura. Então, a análise da tábua de marés, o seu barqueiro vai falar, olha, não tem condição de atravessar. É o barqueiro que vai ditar a regra. Ou ele vai falar, olha, a condição de vento está acima de 15 nós. Ele não vai te colocar. Acima de 15 nós, não larga, porque é muito vento, é muita intensidade de vento. Então, tem que ser uma intensidade aí de no máximo 15 nós para poder acontecer a largada. Se você coloca lá slot 3 ou slot 4, você coloca uma dessas opções, o risco de você não nadar é muito grande. Normalmente, o primeiro e o segundo atleta conseguem nadar. O terceiro e o quarto, algumas vezes sim, outras vezes não. Já aconteceu de brasileiros, né, amigos nossos, amigo meu, não nadar sendo slot 2, sendo nadador 2 da semana. Então, na hora de efetuar a sua reserva, lembra de, primeiro, ver o melhor barqueiro, o barqueiro que tem uma melhor atuação no Canal da Mancha, eles têm essa pontuação. Ver qual a melhor janela, analisar muito bem fases da lua, analisar a tábua de marés. E terceiro, fazer essa análise de slot 1 e slot 2. Não pegue slot 3 ou slot 4. É muito arriscado. Você vai gastar uma grana e se você não nadar, todo o investimento ele é perdido. Nenhum dinheiro é devolvido. Não existe a devolução. Pagou, tá pago. Ou vai nadar, não nadou, o investimento foi embora e aí é só na próxima. Então olha a complexidade aí de fazer uma reserva. Então, importante que tenha uma pessoa para te orientar para fazer essa inscrição. Então essa é a reserva. Muito bem, reservei, quando eu fiz a minha reserva, eu fiz a reserva em 2013 para nadar em 2015. E durante esse tempo, eu coloquei algumas provas como preparação. Nesse caminho,
nesses 2 anos eu estava participando do circuito mundial de águas abertas, né? Circuito mundial de ultramaratona aquática da Federação Internacional. Isso foi muito bom, porque além de ter experiência nadando com outros atletas de alto nível, de nível muito mais alto que o meu, inclusive, e na época eu não era o melhor representante do Brasil, nunca fui, porém, os atletas profissionais, eles optaram em nadar o circuito mundial de 10 km, então surgiu a oportunidade de eu nadar o circuito mundial de ultramaratonas representando o Brasil. Por isso eu fiz parte da seleção brasileira nos anos de 2013, 2014 e 2015. E nesses anos de 2013 e 2014, eu nadei algumas provas longas, então os 88 km de Hernandárias, Paraná, na Argentina, os 57 km de Santa Fé Coronda, nadei provas frias no Canadá, 32 km no Lake Saint Jean, no distrito de Roberval, no Canadá, em Quebec, e lá a água fica com largada em torno de 13, 14 graus e depois ela vai para 16, 17 graus. Não é permitido a utilização de neoprene, assim como no Canal da Mancha também não é permitido. Em 2014, nadei a volta da Ilha de Manhattan, que é uma prova também, não faz parte do circuito mundial, é uma prova oficial. Nadei essa prova, 17 graus, passei bastante frio, então eu fiz toda uma preparação de provas e de treinos específicos. O meu volume semanal na época ficava em torno de 60, 50, 60, com picos aí, né? Algumas semanas de 70, 80 quilômetros por semana. Eu já estava trabalhando, sempre me considerei um atleta amador, apesar de representar a seleção brasileira, sempre me considerei um atleta amador, porque eu tinha minha rotina de trabalho, minha rotina de família, e encaixava os treinos ali no meio. Não é o volume ideal para alto nível, mas para um nível amador é um bom volume semanal. Então, fiz a minha preparação nadando em torno disso. Na época, o Igor de Souza era o meu técnico. O Igor de Souza, ele já atravessou o Canal da Mancha, ida, e é o recordista do ida e volta do Canal da Mancha. Então, ninguém melhor do que ele para me orientar e me treinar e seguir o caminho aí durante esses 2 anos de preparação. Foi tudo muito legal, treinei muito, me senti super bem, fiz as adaptações necessárias. E em 2015, antes de ir para o Canal da Mancha, 3 meses antes, tive a oportunidade de viajar para Ilhas Canárias e para Lanzarote. Fiquei hospedado num resort por 10 dias, junto com o campeão mundial de ultramaratonas, Damian Blau, um argentino, e a tricampeã mundial de ultramaratonas, a Esther Nunes, que é a esposa dele, e a Lite Franco, que na época era vice-campeã mundial dos 25 quilômetros do mundial mesmo, de maratonas aquáticas. Então assim, tive uma experiência fantástica, foram 10 dias e dentro de 8 dias a gente somou um volume de 135 quilômetros. Eu lembro que na época eu tinha até espasmo no avião, de tão cansado e exausto que eu estava daquela semana. Então foi uma experiência fantástica que eu pude levar assim o meu corpo à exaustão e realmente ter a certeza que eu estava preparado para fazer o Canal da Mancha. Me preparei, fizemos essa clínica. Antes de ir para o Canal da Mancha, eu tinha uma etapa para nadar no Canadá, uma etapa do circuito mundial de ultramaratonas no Canadá. Então eu nadaria no Canadá, aí eu fui direto para a Inglaterra, fiquei uma semana fazendo adaptação lá e depois entrei na minha janela de uma semana. O que aconteceu? Fui para o Canadá pensando em resultado, porque eu estava participando do circuito mundial. Fui com 10% de gordura corporal. Nadando a prova do Canadá, passei muito frio, foi um dia de muito vento, estava muito complexa a prova, muito dura a prova. E com 2 horas e meia comecei a pensar, poxa, daqui 2 semanas eu vou nadar o Canal da Mancha. Será que compensa esse esforço todo que eu estou fazendo aqui? Ou será que é melhor eu me poupar e daqui 2 semanas nadar o Canal da Mancha? Fiquei por meia hora pensando e analisando a situação. Fico passando frio e levo meu corpo à exaustão até o fim da prova e depois torço para recuperar daqui 2 semanas, ou paro agora, abandono a prova, descanso, coloco minha cabeça no lugar e vou firme para o Canal da Mancha. Depois dessa meia hora, tomei a decisão de abandonar a prova no Canadá. E sem dúvida foi uma das melhores decisões que eu tomei,
porque eu pude colocar minha cabeça no lugar, pude fazer a minha preparação, a minha adaptação com calma e fui para o Canal da Mancha. Quando a gente vai para o Canal da Mancha, a gente leva todo o equipamento que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Primeira coisa, lanolina e vaselina. Farmácia de manipulação, você pede lá uma pasta, né? Você pede a pasta de lanolina com vaselina. 80% de lanolina com 20% de vaselina. Tem atletas que colocam 70 lanolina, 30 vaselina. Tem atletas que colocam 90 e 10. Tem atletas que vai só com a lanolina e depois passa a vaselina por cima. Tem atletas que gostam de já misturar o protetor solar junto da lanolina e vaselina. Por isso que fica aquela pasta branca quando passa no corpo. Então cada atleta tem uma estratégia. No meu caso, eu manipulei 80% de vaselina, de lanolina, com 20% de vaselina. Isso foi a minha preparação. A sunga, já tinha treinado muito com a sunga que eu ia nadar, o óculos e a touca que eu ia utilizar. A touca é fundamental na travessia, porque onde a gente mais perde calor é pela cabeça. Então usar a touca é muito importante. Não pode usar nada de neoprene, não pode usar meia de neoprene, não pode usar luva de neoprene, não pode usar touca de neoprene, nada de neoprene. É uma touca, um óculos e uma sunga. No caso das mulheres, o maiô. Então me preparei, levei tudo certinho, cheguei lá no Canadá, preparação de adaptação. Primeiro dia, entrei na água, fiquei meia hora na água, saí tremendo de frio e já comecei a refletir. Falei, puxa, alguns dias atrás desisti do Canadá por conta do frio e agora eu vim para cá e estou passando frio. Tudo bem, vamos para o próximo dia. No outro dia nadei 45 minutos de manhã, nadei mais meia hora à tarde, muito frio. E sempre com muito frio. E comecei a aumentar, conversei com a nutricionista, na época o Alan Nogaoka. Comecei a aumentar a minha hidratação, para ver se eu conseguia ganhar peso, mas era muito tarde, estava muito em cima já da travessia, né? E fui fazendo adaptação aos poucos, todo dia eu nadava de manhã e nadava à tarde, ia aumentando esse tempo. Uma semana nadando, eu já tinha uma semana de polimento do Canadá, então o polimento é o descanso que a gente faz para poder nadar bem, para poder nadar descansado. Eu já tinha feito esse polimento, então já tinha reduzido o meu volume de treino. Aí eu fui fazer a adaptação no Canadá, reduzi mais ainda o meu volume de treino e comecei a sentir que eu estava perdendo um pouco o ritmo de nado, que eu não estava mais tão bem condicionado e além disso eu estava sentindo muito frio por conta provavelmente da porcentagem de gordura baixa que eu estava no corpo, porcentagem de gordura corporal baixa. Então eu comecei a focar muito nisso, comecei a pensar muito nisso, o que eu poderia fazer para sair daquela situação. E essa semana eu fiquei sozinho pensando. Um belo dia eu resolvi, o hotel que eu estava ficava de frente para a praia de Folkestone, na Inglaterra. Eu fiquei olhando ali à noite, noite de lua cheia, e eu pensei, pode ser que minha travessia seja à noite. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu não havia feito treino noturno. O Igor me recomendou fazer, eu fiz esse treino noturno na piscina, porém no mar eu nunca tinha nadado. E quando eu olhei aquele mar enorme, que eu não conseguia nem enxergar a França do outro lado, eu pensei, como é que eu vou atravessar um canal à noite no mar? É completamente diferente da piscina. Então foi um período de muito medo que eu passei. Eu rezei muito para que a minha travessia não acontecesse à noite, porque eu estava com medo de desistir. Eu não havia feito a preparação correta. Bom, passou a semana, fiz a preparação, confesso aqui, o Igor talvez nem saiba, mas um dos dias eu estava tão cansado de nadar na água fria, de sentir frio, que eu fui para uma piscina, paguei lá para nadar numa piscina aquecida, fiz meu treino na piscina aquecida, saí até frustrado de certa forma, porque minhas médias não estavam boas, meu nado não estava muito encaixado, mas foi um dia de reflexão, um dia que eu pude respeitar o meu corpo ali e que eu acredito que não fez diferença nessa adaptação. Nos outros dias, continuei. Bom, muito bem, começou a janela, o Hamilton, que é um brasileiro também, nadou, ele era o slot 1, eu era o slot 2, o Hamilton nadou e eu fiquei esperando. No dia seguinte, o barqueiro já ligou e falou, olha, tá liberado, a largada do Samir vai acontecer às 4h30 da manhã. 4h30 da manhã é noite, porém dali 1 hora já ia começar a amanhecer, então eu falei, bom, 1 hora
minha cabeça aguenta. Então já agradeci a Deus por ter que nadar só 1 hora durante a noite. Fiz minha preparação, fiz a minha hidratação. Minha hidratação na época foi suco de uva integral, 300 ml de suco de uva integral, misturado com 200 ml de água, com 1 scoop de BCAA, com 2 doses de um suplemento, que eu nem me lembro o nome, mas era 3:1, 3 de carboidrato para 1 de proteína. Então essa era a mistura que eu tomava, eram 500 ml, né? Era a garrafa de 1,5 litro, eu misturava tudo isso aí, e a cada meia hora eu fazia uma hidratação com 250 a 300 ml dessa mistura de suco de uva com BCAA, com água, com suplemento. Então a cada meia hora eu fazia isso, a cada 1h30 eu comia algo sólido, que é uma banana, uma batata, essas batatinhas pequenininhas, batata de conserva, com sal. Também pode ser purê, na época eu gostava da batatinha, porque comia rapidinho, e pêssego em calda e bisnaguinha. Então a cada 1h30 eu comia ou o pêssego em calda, ou a batata, ou a minha bisnaguinha. Essa era a minha hidratação. Tudo prontinho, preparei um dia antes, ficou tudo certinho. Hidratação geladinha, não tomei nada quente, optei por não tomar quente, porque eu fiz o teste de tomar alguma coisa quente e era muito gostoso na hora. Aquele líquido descia quente, dava uma esquentada, mas depois o choque era maior. Então não era agradável. Alguns atletas gostam, outros não se adaptam. Eu não me adaptei, não fiquei confortável de tomar líquido quente. Então não tomei. Tomei o líquido natural, sem colocar na geladeira, sem nada. Até porque a água, quando eu fui fazer a travessia, estava 15,5 graus. Então eu fiz a minha hidratação de meia em meia hora, de hora e meia em hora e meia, um sólido. Coloquei tudo no barco, a vara, né? Lembrando que é importante que o atleta tenha a vara para o técnico poder fazer a hidratação. Naquele dia o Igor foi o meu técnico, o Nicolas Fenzel estava me acompanhando, minha esposa, Thaís Santana, meu sogro e minha sogra ficaram na Inglaterra ali acompanhando por celular, né? E iniciei minha travessia. A vara serve para fazer a hidratação do atleta, é uma vara que pode ter até 5 metros de comprimento, um copinho na ponta, onde o técnico, o guia que está ali com você, coloca a sua hidratação, estica para você ali na água, para o atleta na água, e o atleta faz a ingestão do líquido ou do alimento que ele vai utilizar naquele momento. Então é fundamental que tenha essa vara, porque o atleta não pode tocar no barco e ninguém pode tocar no atleta. Então, fizemos lá a hidratação, fui para nadar e confesso que eu não estava muito bem mentalmente por conta do frio, mas estava muito bem fisicamente. Eu sabia que eu estava muito bem preparado, apesar do meu volume ter caído durante as semanas, eu sabia que eu estava muito bem preparado, o meu volume estava muito bom. Minha cabeça estava muito boa, porém ainda estava com um pouquinho de receio do frio, porque a adaptação não foi das melhores. Comecei a nadar, bom, na verdade, a gente estava em Folkestone, tinha que ir até Dover, na marina de Dover, da onde a gente pega o barco e vai até a costa da Inglaterra para fazer a largada. Naquele dia o táxi estava marcado para 4h30, para as 4 horas, para 4h30 a gente está na marina. O táxi atrasou, ele esqueceu de me buscar no hotel, de buscar eu, o Igor e o Nicolas, né? Eu chamo ele de Nick. O táxi esqueceu. O Igor ligou e 4 horas da manhã é difícil achar um táxi. Enfim, chegamos atrasado na marina. Chegamos lá, já eram 5 horas da manhã. Eu dei graças a Deus, porque já estava começando a clarear, me senti mais seguro. Mas, Inglaterra, o pessoal não gosta de atraso. O barqueiro deu uma bronca, falou, olha, se atrasasse mais um pouco eu ia embora e você não nadava. Tomamos uma bronca do barqueiro. Na época fiquei tranquilo, né? Fiquei triste pelo atraso, porque eu também não gosto de atrasar, mas alegre, porque eu poderia nadar por mais tempo durante o dia. Fomos até a largada. Durante o trajeto eu já estava tremendo de frio, por conta do frio fora. Isso não foi ruim, porque a temperatura do corpo na hora que eu entrei na água eu não senti tanto choque de 15,5 graus. Então foi muito bom. Entrei na água, fui nadando até a praia, levantei o braço e comecei a minha travessia. Comecei a travessia num ritmo muito bom, me sentindo muito bem. Com 1h30 já comecei a sentir algumas vestígios do frio.
meu quadril estava um pouco travado, minha perna já não conseguia bater tão bem, coordenar tão bem, eu tinha espasmos de frio. Falei, nossa, cara, tá acontecendo o que eu não previa, tá acontecendo que eu tô com frio e eu não quero ter hipotermia. Uma das coisas que eu sempre prometi para minha esposa, ela falou, ó, você faz o desafio que você quiser, mas volte vivo. Então minha cabeça já começou a funcionar, bom, preciso me manter vivo. Existem alguns sintomas quando você começa a ter hipotermia, e por isso é importante que o técnico na embarcação esteja muito atento a isso. Então, alguns sintomas, o atleta começa a nadar em zigue-zague, ele começa a falar muito enrolado, começa a não dar respostas corretas. Então, você está se sentindo bem? Aí o cara fala, não, porque lá atrás eu nadei assim. Mas você está se sentindo bem? Minha mãe falou para mim que eu sou bonito. Umas coisas assim, o atleta o pensamento dele começa a vagar. Depois, o atleta começa a nem responder, ele fica com o olhar perdido. São sintomas de hipotermia. O atleta começa a ter formigamento na mão, porque a circulação, mão e pé, começa a não sentir, porque todo o sangue está sendo jogado para os órgãos, para poder manter o atleta vivo. Então, a circulação sanguínea começa a faltar nas regiões periféricas, né? Então, mão, pé, começa a faltar, e cérebro também. Aí o atleta desmaia, já é um processo já complicadíssimo. Se desmaiou com hipotermia, o atleta pode se afogar, pode ter uma parada, é muito perigoso. Então é importantíssimo que o guia, o atleta, tenha consciência do que está acontecendo ali. E que o atleta também tenha consciência de falar, olha, estou com alguns sintomas, os sintomas são esses. Porque aí o técnico, o guia, já vai ficar mais atento ainda. Bom, eu estava com sentindo um pouco travado com esse espasmo, mas estava sentindo bem minha mão, meu pé, estava tudo bem. Mas a minha técnica já não estava mais tão boa. Eu não estava conseguindo coordenar o meu nado, então eu estava gastando mais energia do que eu poderia. E isso por falta de consciência minha de ter ido ali com 10% de gordura. Talvez eu tivesse com 11 no dia, que seja, mas ainda assim é uma porcentagem baixa. Existem estudos que falam que o homem, para nadar numa temperatura fria, tem que estar com uma porcentagem de gordura de 14% ou mais. E mulher, acima de 20%. Alguns estudos dizem isso. E cada porcento a mais de gordura corporal, o atleta consegue meia hora a mais nadando para o frio. Mas isso não é uma regra, não vale para todos. Isso vale para cá, é individual. Cada atleta sente de um jeito. Talvez eu com 14 me sentisse bem. O atleta tem que chegar num ponto onde ele aguente o frio, porque passar frio todo mundo vai passar. O ponto ideal é ele aguenta o frio e ele não está pesado demais, ele não está tendo um arrasto muito grande, porque senão ele perde eficiência. Então tem que achar o ponto ideal da eficiência e do não passar frio, do passar menos frio, de aguentar o frio. Então para mim talvez 14 fosse bom. Para outros atletas pode ser 11, pode ser 12. Um russo, por exemplo, que está acostumado com frio, às vezes faz com 12, 11%, porque o corpo já está adaptado. Para mim não era o ideal. Então comecei a sentir muito frio. No meio do canal ainda estava num ritmo muito bom, estava num ritmo ali de chegada de 8 horas, a previsão. O que acontece? A cada 6 horas a corrente muda. Então a corrente chega a 6, 7 km por hora. Se eu estiver nadando a 4 por hora, a corrente vai me jogar de lado, e a corrente é lateral. Então ela joga para um lado, depois joga para o outro lado, a cada 6 horas ela muda. Então o barqueiro e o técnico, eles ficam atentos na velocidade do atleta, na velocidade da correnteza, para fazer a tangência mais correta possível, calculando já essa curva que acontece por conta da corrente, para que o atleta atinja o Cape Criné, que é o farol ali, que é a ponta da França, que é o ponto mais próximo da largada até a França. Então é um cálculo matemático que faz. E eu estava num cálculo muito bom, previsão de chegar para 8 horas, no meio do canal. Depois de um tempo, a previsão passou para 8 horas e meia, passou para 9 horas, já estava em 9 horas e 20, e faltando 1.500 metros para acabar, uma corrente lateral, 3 quilômetros para acabar, uma corrente lateral, que é comum, ela começou a me jogar. Então eu estava muito próximo de chegar na ponta do Cape Criné, que é o ponto mais perto ali,
E a corrente me jogou de lado, eu comecei a ficar cada vez mais distante da França. E por isso, ao invés de nadar os 34 quilômetros, eu acabei nadando 46 quilômetros. É comum que os atletas nadem um pouco mais, por conta da correnteza. Agora, é muito importante que o atleta tenha consciência de toda a preparação que ele vai fazer, de tudo que ele vai encarar ali no canal, para que toda vez que surgir uma dificuldade, a mente dele esteja preparada, não só o corpo, mas também a mente. No meio do canal, por exemplo, teve um momento que eu olhei para trás, eu vi um negócio preto, falei, uma baleia está vindo atrás de mim, uma baleia, sabe, sei lá o que era. E era o paraquedas do barco. O barco, ele tem um paraquedas gigante que é para segurar, porque como a correnteza é um pouco contra, um pouco mexido, o atleta nada num ritmo razoavelmente lento para um barco e força muito o motor do barco. Então aquele paraquedas serve para segurar mais o barco e não ficar forçando tanto o motor. E eu me assustei com aquilo ali. Passei por água viva, graças a Deus não fui queimado, as águas vivas ficavam tudo abaixo ali da superfície, eu conseguia me desviar, que nem o filme do Matrix, que vai desviando ali. Consegui não me queimar, perdi o ritmo, tomei bronca do Igor, mas não me queimei. Enfim, passei por situações que todo mundo pode passar. Então, qual que é a conclusão para mim do Canal da Mancha? Primeiro, eu não me preparei o suficiente, especificamente falando, porque eu fui com 10% de gordura pensando no meu rendimento para o circuito mundial, sendo que o meu foco era o Canal da Mancha. Eu não podia ter ido com uma porcentagem tão baixa. Eu devia ter perdido eficiência para o circuito mundial e me preocupado com o Canal da Mancha, que foi um investimento muito alto. E o que me segurou naquele canal realmente foi o investimento alto. Falei, eu não gastei 40 mil, e na época eu tive patrocínio, mas eu tinha um compromisso com meus patrocinadores. Eles não gastaram 40 mil comigo para eu abandonar por conta do frio, porque isso já era previsto. Então, eu me mantive nadando. Esse é um ponto. Segundo, eu fui vaidoso, porque eu tenho muita dificuldade em emagrecer. E eu sabia que eu engordando ia ser difícil eu emagrecer. Então eu fui vaidoso. Eu queria estar magro para o circuito mundial, porque todo mundo ali está no shape, está em forma. Eu queria estar bem ali na frente de todo mundo e prejudiquei meu Canal da Mancha. Então eu fui vaidoso. Terceiro, não fiz o treino noturno. Tive sorte de não largar à noite, porque se largasse à noite, a minha cabeça não estava preparada para aquilo. Então é importantíssimo que o atleta se prepare especificamente, tenha foco no Canal da Mancha, porque é um desafio e tanto. Vai abrir mão de alguns prazeres na vida, vai abrir mão de algumas zona de conforto. Eu gosto de nadar só em piscina, ou eu gosto de treinar só em mar. Não tem essa, vai treinar em piscina, vai treinar em mar. Eu não gosto de nadar à noite, vai ter que nadar à noite. Eu não gosto de correnteza, vai ter correnteza. Não gosto de nadar em água fria, vai ter água fria. Então, não tenha vaidade, tenha muito foco, treine em água fria, treine à noite no mar e não na piscina, numa represa, porque é completamente diferente nadar à noite no mar. Esteja preparado para qualquer condição de correnteza, de vento, de marola, de ver o barco lá em cima e você lá embaixo, porque isso pode acontecer. Embarcações passam por ali, então você vai ver navios passando próximo de você e muitas vezes o barco tem que desviar do navio, porque o navio não está nem sabendo que tem um atleta nadando ali. Talvez ele até saiba, porque a marinha da Inglaterra ou da França deve avisar, mas ele não vai desviar um navio de um barquinho com um nadador do lado. Então o barco algumas vezes tem que desviar, e aí você tem que estar preparado para nadar mais ainda. E preparado para nadar de 8, 10, 12 a 18 horas, porque dependendo da condição, o atleta pode passar. A minha previsão era chegar perto de 9 horas, nadei para 10 horas e 14, mas poderia ter nadado 12, 13 horas, dependendo da condição. Então, esteja preparado para todas as situações. Concluindo, amei nadar o Canal da Mancha, foi uma experiência fantástica, levo para a minha vida profissional, como atleta, profissional como professor, como técnico, e para a minha vida na família, na minha parte de superação, na minha parte de disciplina, de planejamento e de tudo, de todas as condições impostas pela vida. A conclusão é que eu adorei, mas que
como sempre, a gente pode melhorar alguns pontos para que seja mais agradável, mais confortável e o sofrimento seja menor. E é aí por isso que está esse vídeo aí de meia hora para vocês. Espero que tenham gostado. Essa é a história do Canal da Mancha e tem muita história para contar. Um grande abraço, bom treino para todo mundo.